vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Nesses versículos 21 ao 28, nós vamos entender o porquê que Deus agiu na vida de Davi. Porque é outra coisa que acontece também. Muitas vezes, Deus não age em nosso favor porque isso aqui não se cumpre na nossa vida. Quando isso aqui que a gente vai ler agora não é realidade para nós, Deus realmente não tem como agir. A pessoa vai ficar sofrendo realmente nas mãos de Satanás. Isso aqui precisa ser realidade para nós. Veja o que diz. Eu vou ler a partir da parte B do versículo 20. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Ó, Deus se agradou da vida de Davi. Aí a gente deveria se perguntar, será que Deus está se agradando da nossa vida? Você já parou para se perguntar, será que Deus se agrada da minha vida? Será que Deus se agrada de como eu ando, de como eu vivo, das coisas que eu faço, do que eu deixo de fazer, de como eu falo, de como eu penso? Será que Deus está se agradando de mim? Sabe, é uma coisa que a gente devia se perguntar sempre. A maneira como eu estou vivendo está agradando a Deus? Davi disse que o Senhor se agradou dele. E esse foi o motivo dele ter sido livrado do seu sofrimento. Ele disse, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Deus ele só livrou Davi porque Deus se agradou da pessoa de Davi. Se Davi não tivesse agradado a Deus com a sua maneira de ser, com o seu coração, ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus não teria livrado Davi. Esse aqui é o grande segredo também. Porque não basta só invocar o Senhor. Tem que agradar o Senhor com a sua vida. E ele continua dizendo, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Ou seja, segundo a minha maneira de andar, meus atos. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. E aqui eu me lembro de algo, irmãos. Aquele que está em Cristo, ele tem a justiça de Cristo nele. Ele foi justificado por Cristo, feito uma nova criatura, e agora ele anda em justiça, ou seja, em retidão, em obediência. E as suas mãos são puras, por quê? Não por causa dele, mas porque ele foi purificado por Cristo. Aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, que foi perdoado, que entregou sua vida a Cristo, que se converteu de verdade, ele foi purificado. Por causa dessa pureza e dessa justiça, é que ele é recompensado com um livramento. Nós não podemos ter livramento dos ataques de Satanás se as nossas mãos não forem puras. Se a gente não tiver a justiça de Cristo em nós. Se nós verdadeiramente não formos cristãos de verdade, convertidos, que realmente estão firmados em Deus, Deus ele não pode nos recompensar com o seu livramento, porque o livramento de Deus vem para aquele que está em Cristo, que tem suas mãos purificadas pelo Senhor. Esse é o grande segredo que muita gente não entende. Por que muita gente está sofrendo nas mãos de Satanás? O diabo está destruindo a sua vida. Muitas vezes essas pessoas nunca se converteram, ou então se converteram, estão dando espaço para Satanás, vivendo no pecado, dando brecha. Como é que eu resolvo isso, irmão? Entregando a sua vida a Cristo, fazendo dele a sua rocha, o seu fundamento. Quando ele passa a ser o Senhor da sua vida, é que ele se torna o seu escudo, a sua fortaleza. Sem isso, irmãos, não tem livramento. Porque é como se a pessoa estivesse dizendo assim para Deus, Deus, fica de fora. Fica de fora aí que essa luta aqui é minha. Deixa que eu luto contra o diabo.
Quando a pessoa não entrega a vida a Cristo, é isso que ela está fazendo. Ela está dizendo, Jesus, fica aí de lado. Não quero o Senhor na minha vida. Eu não quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu vou andar por conta própria. E se a gente andar por conta própria, a gente se arrebenta, irmãos. A nossa vida vai ser destruída. É isso que tem acontecido com muita gente hoje. Continuando, ele diz: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, eu tenho andado em obediência a Deus. A obediência é um fruto daquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor. O andar em obediência. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Olha só, mais um motivo que ele está dando porque Deus o livrou. Porque ele guardou a palavra de Deus. Ele procurava ser obediente a Deus. Ele era perfeito? Não. Davi até pecou, adulterou, assassinou. Mas Davi se arrependia. Ele se arrependeu, ele se quebrantava, buscava a Deus novamente. E Deus vinha sobre ele. E acampava na sua vida. E o protegia. E ele procurava novamente andar em obediência a Deus. Também fui inculpável para com ele, me guardei da iniquidade, ou seja, me guardei do pecado. Não deixei o pecado ter lugar na minha vida. Não dei espaço para o pecado, procurei andar em obediência. Teve momentos que ele errou, mas ele se arrependeu. É isso que a gente tem que ter em mente, que a gente deve fazer. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos meus olhos. Ou seja, por causa disso tudo, Deus retribuiu a ele com o livramento. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Olha só que texto interessante, irmãos. Deus se mostra benigno, ou seja, se mostra bom para quem? Para quem anda em benignidade, em bondade, ou seja, em obediência. Para quem está com Cristo e teve a sua vida transformada e anda em novidade de vida. Para essas pessoas, Deus se mostra favorável, benigno. Deus se mostra íntegro para essas pessoas. Agora, 27. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Ou seja, com aquele que é perverso, Deus se torna inflexível. Sabe o que está querendo dizer aqui? Aquele que é perverso, que anda no pecado, que não tem a Cristo na sua vida, que vive do jeito que bem entende e que por causa disso está sendo atacado, atormentado por Satanás, e Satanás está pisando, destruindo a vida dele. O que Deus faz com relação a essa pessoa? Deus fica inflexível, ou seja, Deus está imóvel. Deus fica olhando, Deus não faz nada, absolutamente nada. Alguém pode pensar, mas irmão, isso é maldade de Deus. Por que Deus age assim? Deus só está na vida daquele que quer Ele, irmãos. A gente precisa entender isso. Aquele que escolhe viver em pecado, em iniquidade, que não quer saber de Deus, que despreza a palavra de Deus, que não está nem aí para viver como cristão, ele está rejeitando a Deus. Ele está deixando Deus de fora da sua vida. No momento que ele estiver atormentado, ainda que ele invoque o Senhor, Deus vai ficar inflexível, imóvel. Deus não vai fazer nada por ele, porque essa pessoa não tem aliança com Deus. O livramento de Deus, o agir de Deus é para com aqueles que estão com Ele, que estão com o Senhor. Deixa eu ver aqui o versículo 28. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Ou seja, Deus salva o humilde. Quem é o humilde? Aquele que clama a Deus, que depende de Deus, que anda conforme a vontade de Deus, que se humilha diante do Senhor. Mas o que é soberbo, altivo, que anda conforme a sua própria vontade, que vive no pecado, o que Deus faz? Deus o abate com um lance de vista, ou seja, só com um olhar, Deus abate aquela pessoa. No momento que ela clamar por socorro,
Deus não vai vir. Deus não vai agir. Porque Deus, todos esses versículos aqui, nós vimos como Deus ele age na vida daquele que tem aliança com Ele, irmãos. Eu vou ler aqui só o versículo 40 e 41. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei, por causa da ajuda de Deus. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Veja só, os inimigos de Davi conheciam a Deus também. O que foi que eles fizeram no momento que Deus se levantou contra eles? Eles clamaram a Deus. Eles olharam para Deus, ou seja, clamando, esperando uma salvação de Deus, mas Deus não lhes respondeu. Deus não os acudiu. Por quê? Porque eles não tinham aliança com o Senhor.